tiraram da terra do Egito. Aleluia. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Então pregoou Arão e disse-lhe: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se e a comer e a beber. Depois levantou-se ao folga. Então disse-lhe o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui, amados. Feche a sua Bíblia, põe na sua cadeira e leve o seu pensamento aos montes. Aleluia, porque de lá que vem o teu socorro. Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oramos ao Senhor, igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, já colocamos nós, Pai, em Tua presença, Senhor amado. Desde já, Senhor amado, Tu tem a liberdade nesta noite para operar, Senhor, os Teus milagres e maravilhas, assim como Tu operaste no passado. Nós acreditamos que ainda no presente, o Senhor ainda opera. Jesus, isso a igreja crê assim. Sinta batendo uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia. Ele está aqui nesta noite, igreja. Porque a sua palavra ela é notória e verdadeira quando ele diz que aonde tem 2 ou 3 reunidos, lá ele se faz presente. Então eu acredito que ele está aqui nesta noite e que ele veio por mim e por você nesta noite. Aleluia. Eu não sei aquilo que você trouxe em seu coração para entregar para o Senhor. Aleluia. Eu não sei, mas ele sabe aquilo que você trouxe no coração para entregar a ele. E entenda uma coisa, amado, que ele é Deus para cumprir o que ele promete a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vou olhar para este texto sagrado, em Êxodo capítulo 32, louvado seja o nome do Senhor, eu vou olhar para o texto anterior, no capítulo 1, no versículo 8, nós vamos observar, amado, que vai estar um rei que não conhecia aquilo que Moisés ele tinha feito no Egito. Um rei que não sabia do Deus que havia na vida de José. E a Bíblia vai dizer, amados e queridos irmãos, que esse rei, por não conhecer José, nem o Deus que havia na vida de José, esse rei começa, aleluia, a oprimir o povo de uma tal maneira. Mas quanto mais o povo era oprimido, mais, aleluia, Deus mostrava a sua misericórdia sobre o povo hebreu. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais o rei ele oprimia o povo, mais o nosso Deus tinha um projeto muito maior. Aleluia. Aleluia. E nós vamos observar dentro deste texto sagrado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 2 de Êxodo nós vamos observar, aleluia, que foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a Bíblia diz que nasceu uma criança, e essa criança ela vai, aleluia, ficar guardada por 3 meses, aleluia. Enquanto isso, Faraó ele oprimia de uma tal maneira o povo, ao ponto, aleluia, de falar com algumas parteiras, 2 parteiras, louvado seja o nome do Senhor. Falou a elas que
toda a criança, menino, ela viesse matar eles, mas que todas as crianças que eram mulher viesse ser guardada, viesse ser, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, preservada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E essas parteiras, elas não cumpriram com aquilo que o rei falou, porque elas tiveram o temor de Deus no seu coração. Elas tiveram o temor de Deus no seu coração, igreja. E elas não cumpriram aquilo que o rei falou, que era para ter falado. E elas foram chamadas na presença do rei. E ali nós vamos ver o rei falando a elas o porquê elas não tinham cumprido com aquilo que ele tinha falado. Aleluia. Elas falaram assim, amados, que as hebreias eram muito mais fortes, mais resistentes de que a egípcia. Aleluia. Aleluia. E Deus teve misericórdia delas. Aleluia. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto sagrado, igreja, é que o nosso Deus, a todo momento, a todo instante, estava vendo com seus olhos tudo aquilo que o povo que Ele escolheu para uma grande obra. Ele estava vendo tudo aquilo que o seu povo estava passando. E agora nós vamos observar que o nosso Deus, Ele começa, aleluia, a convidar a Moisés. Convidar Moisés, aleluia, para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse Moisés que nós conhecemos, ele veio do meio de uma matança muito grande de crianças. E Deus sempre guardou ele, sempre livrou ele, porque ele tinha uma grande obra para cumprir na vida dele, através da vida dele. E Deus manda eu te dizer nesta noite, aqui neste lugar, que até hoje Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, Ele tem te protegido. Ele tem te botado de pé, porque Ele tem uma grande obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver Moisés agora sendo levado para o rio Nilo ali, botado ali ele em um cesto. Qual era a possibilidade daquele cesto ir até a filha de Faraó? Nenhum, irmão. Mas quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus está no negócio, não tem nada que impeça o agir dele, porque operando Deus, quem impedirá, amado? Glória a Deus, aleluia. Quem impedirá? Aleluia, Jesus. Então agora Moisés vai para dentro do palácio, vai ser ali agora criado ali dentro do palácio. Mas chegou um momento, amados, que Moisés sai do palácio e vê o seu povo hebreu, os seus irmãos hebreus ali sendo maltratados. E ele vem e ali ele chega a matar o hebreu, a matar o egípcio. Louvado seja o nome do Senhor. E o negócio foi descoberto, amado. E a Bíblia vai dizer que ele fugiu para uma cidade chamada Midian. E ele vai ficar aqui naquela cidade, amados. Aleluia. Deus me traz aqui agora o meu coração. E Deus manda eu falar para você nesta noite. Independente do teu passado, aquilo que Deus falou que Ele vai fazer na tua vida, não vai, aleluia, impedir. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que o Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor falou para você, vai se cumprir, queira Satanás ou não, vai se cumprir, porque o teu passado não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer no teu presente. Aleluia, Deus. Não vai impedir, igreja. O teu passado não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer no teu presente, amado.
não vai impedir, amado. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Moisés, aleluia, ele vai agora para a casa de um homem e vai ficar ali naquela casa. E agora Moisés vai se tornar um pastor. Agora Moisés, ele vai agora para um monte chamado Horebe. E de uma sarça veio uma voz a ele, dizendo assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Louvado seja o nome do Senhor. O lugar é santo, Moisés. Moisés, eu tenho uma obra para fazer na tua vida e através da tua vida. Tem um povo que eu ouvi o seu clamor, e o seu clamor chegou até mim, Moisés. E eu te escolhi para tirar este povo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Moisés sai, igreja do Senhor. Sai para o Egito. Mas Moisés sai com uma preocupação. O que ele iria de falar quando ele chegasse no Egito, no meio do povo hebreu? Mas o Senhor falou a ele: quando tu chegar lá, fala ao povo que eu sou. Eu sou, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver o Senhor mover agora as suas mãos santas e poderosas ao favor dos hebreus. Deus vai começar a enviar várias pragas para o Egito, com o propósito do povo Egito ver que o povo hebreu não estava só. Havia um Deus que estava com eles. Glória a Jesus. Aleluia. Quantas vezes eu e você não já se encontramos achando que nós estamos só? Quantas vezes nós se pegamos e falamos: Deus, eu estou só. Não tem ninguém para me ajudar, Senhor. Glória. Aleluias. Mas o Senhor manda eu te dizer nesta noite: ei filho, ei filha, tu nunca estiveste só. Eu sempre estive do teu lado. Eu sempre segurei para tuas mãos naquele momento que tu mais precisaste. Eu sempre falei: ei, vai que eu sou contigo. Vai, porque quem fala em tua boca sou eu. Vai, porque quem preparou tudo já foi eu. Mas eu te peço, só te põe no lugar. No lugar que eu quero que tu esteja. Porque o que eu tenho para ti não é pequeno, é grande. O que eu tenho para ti não é pequeno, é grande. Assim como eu tive para Moisés, assim como eu tive para Moisés, coisas grandes também tenho eu para você. Mas eu quero que você se ponha na posição que eu quero que tu esteja. Porque eu não posso fazer nada enquanto você não se posicionar. Eu não posso agir na tua vida enquanto você não se posicionar. Eu não posso mudar esse quadro, essa situação, enquanto você não se posicionar. Louvado seja o nome do Senhor. Observe que dentro da palavra do Senhor vai acontecer todas aquelas maravilhas que aconteceu quando Moisés entendeu o chamado que ele tinha sobre a vida dele. Que não era qualquer chamado, era um chamado, aleluia, para libertar o povo, para liderar o povo, para ir na frente de um povo. Glória. Aleluias. Quando Moisés entendeu o chamado dele, a igreja do Senhor,
Ele entendeu que ele não estava servindo um Deus qualquer, mas um Deus, aleluia, que fez o céu e a terra. Glória a Jesus. Aleluias. Quando Moisés entendeu aqui, igreja do Senhor, que fala